Êxodo capítulo 36. Assim Bezalel, Aholiabe e todos os homens capazes a quem o Senhor tinha concedido habilidade e inteligência para fazerem toda a obra de construção do santuário, executaram a obra como o Senhor tinha ordenado. Moisés chamou Bezalel, Aholiabe e todos os homens hábeis em cujo coração o Senhor tinha colocado sabedoria e que tinham se colocado à disposição para vir a começar a obra. Moisés entregou a eles os materiais doados pelo povo para a construção do santuário. E todas as manhãs o povo trazia mais ofertas voluntárias a Moisés. Por isso, todos os construtores habilidosos que trabalhavam no santuário interromperam o trabalho e disseram a Moisés: "O povo está trazendo muito mais do que o necessário para realizar a obra que o Senhor ordenou." Então Moisés mandou proclamar em todo o acampamento a seguinte mensagem: "Nenhum homem ou mulher traga mais oferta alguma para a construção do santuário." Foi preciso proibir o povo de dar mais ofertas, pois já havia mais do que o suficiente para realizar toda a obra. Todos os homens habilidosos dentre os trabalhadores fizeram o tabernáculo com 10 cortinas internas. As cortinas eram de linho fino trançado e de fios de tecido azul, vermelho púrpura e vermelho carmesim. Nelas foram bordados querubins, ou seja, figuras de anjos. O trabalho foi feito com muita arte. Cada cortina media 12 metros e 60 centímetros de comprimento por 1 metro e 80 centímetros de largura. Ligaram 5 cortinas internas, umas às outras, e fizeram o mesmo com as outras 5. Fizeram laços de tecido azul ao longo da borda da última cortina de cada um dos conjuntos de cortinas. Depois fizeram 50 laços na primeira cortina interna e 50 laços na última cortina do segundo conjunto. Os laços ficavam de frente uns para os outros. Os 2 conjuntos de cortinas foram presos um no outro por meio de 50 prendedores de ouro. Dessa maneira, o tabernáculo ficou sendo uma peça só. A cobertura do tabernáculo foi feita com um total de 11 cortinas de pelos de cabra. E todas as cortinas internas tinham o mesmo tamanho, ou seja, 13 metros e meio de comprimento por 1 metro e 80 centímetros de largura. Prenderam 5 cortinas uma nas outras, formando um conjunto, e as outras 6 formaram o outro conjunto. Depois fizeram 50 laços em volta da borda da última cortina, de um dos conjuntos, e também na borda da última cortina do outro conjunto. Fizeram também 50 prendedores de bronze para unir a tenda, para se tornar uma peça inteiriça. Fizeram mais uma cobertura de peles de carneiro tingidas de vermelho, e por cima dessa outra cobertura de couro. Para a estrutura do tabernáculo fizeram armações verticais de madeira de acácia. Cada armação media 4 metros e meio de comprimento por 70 centímetros de largura. Cada armação tinha 2 encaixes paralelos, de modo que todas as armações ficavam encaixadas umas nas outras. Fizeram também 20 armações para o lado sul do tabernáculo, 40 bases de pratas para serem colocadas debaixo das armações, 2 bases para cada armação, uma para cada junção dos encaixes. Para o outro lado, do lado norte, fizeram a mesma coisa, 20 armações e 40 bases de pratas, 2 debaixo de cada armação. Nos fundos, no lado oeste do tabernáculo, fizeram 6 armações, além de 2 armações para os cantos na parte de trás do tabernáculo. Nesses 2 cantos, as armações eram duplas, formando uma só peça até a primeira argola que ficava na parte de cima. Portanto, havia 8 armações ao todo, e todas estavam fixas em 16 bases de prata, 2 para cada armação. Também fizeram travessões de madeira de acácia, 5 para as armações de um lado do tabernáculo, 5 para as armações do outro lado, e 5 para as armações para a parte de trás do tabernáculo, que dá para o ocidente. Fizeram o travessão central passando pelo meio das armações, ligando todas as armações de ponta a ponta do tabernáculo. As armações e as travessas foram revestidas de ouro, e fizeram as argolas de ouro para sustentar os travessões. Para a parte de dentro do tabernáculo fizeram um véu de linho fino trançado de fios de tecido azul, vermelho púrpura e vermelho carmesim, e mandaram bordar por artistas figuras de querubins. O véu ficou pendendo de 4 colunas de madeira de acácia recobertas de ouro.
Para prender e fixar o véu, foram usados prendedores de ouro e foram feitas 4 bases de prata. Para a entrada do tabernáculo fizeram uma cortina de linho fino trançado e de fios de tecido azul, vermelho púrpura e vermelho carmesim. O trabalho foi confiado a um bordador. Para sustentar as cortinas, fizeram 5 colunas com os prendedores necessários. Revestiram de ouro a parte de cima das colunas e as molduras das cortinas, mas as 5 bases eram de bronze. Êxodo capítulo 37. Bezalel fez também a arca. Era de madeira de acácia e media 1 metro e 10 centímetros de comprimento, 70 centímetros de largura e 70 centímetros de altura. Revestiu-a de ouro puro por dentro e por fora, e fez uma moldura de ouro ao seu redor. Fundiu 4 argolas de ouro para os 4 cantos da arca, 2 para cada lado. Fez também varas de madeira de acácia revestidas de ouro. As varas foram introduzidas nas argolas dos lados para carregar a arca. Fez uma tampa de ouro medindo 1 metro e 10 centímetros de comprimento por 70 centímetros de largura. Fez também 2 querubins de ouro batido, um em cada ponta da tampa. A tampa e os querubins tomavam uma peça inteira. Os querubins tinham as asas estendidas para cima, cobrindo com elas a tampa. Estavam com as faces voltadas uma para a outra, olhando para a tampa. Ele fez a mesma com madeira de acácia, com 90 centímetros de comprimento, 45 centímetros de largura e 70 centímetros de altura. Revestiu-a de ouro puro e fez uma moldura de ouro em volta dela. Fez também um friso ao seu redor de 4 dedos de largura e fez um enfeite de ouro com um bordado em volta do friso. Fundiu 4 argolas de ouro, uma para canto da mesa, onde estavam os 4 pés. Colocou as argolas nas pernas da mesa, pouco abaixo do friso, para que sustentassem as varas usadas para transportar a mesa. Fez as varas para transportar a mesa. As varas foram feitas de madeira de acácia e foram revestidas de ouro. Também fez de ouro puro os utensílios para a mesa, os pratos, os talheres, as vasilhas para o incenso e as jarras para as ofertas de bebida. Fez também o candelabro de ouro puro batido. O pedestal, a haste, as taças, as flores e os botões formavam uma só peça. Eram 6 braços, 3 de cada lado da haste central. Cada braço tinha 3 taças em forma de amêndoa, cada uma com botão e flor, e 3 taças com formato de flor de amêndoa no braço seguinte, cada uma com botão e flor. Assim era com os 6 braços que saem do candelabro. Mas a haste central do candelabro tinha 4 taças em forma de amêndoa, cada uma com flor e botão. Havia um botão debaixo de cada par dos 6 braços que saíam do candelabro. Os botões, os braços e o candelabro formavam uma só peça de ouro puro e batido. Depois fez 7 lâmpadas. Os cortadores de pavios e os apagadores eram de ouro puro. Foram gastos 35 quilos de ouro puro para fazer o candelabro com todos os seus utensílios. Fez ainda o altar de incenso de madeira de acácia. Era quadrado, medindo 45 centímetros de largura e 90 centímetros de altura. As pontas de chifre e o altar, propriamente dito, formavam uma só peça. Revestiu de ouro puro a parte de cima e as paredes em volta e os chifres. Além disso, foi feita uma moldura de ouro ao seu redor. Fez também 2 argolas de ouro de cada lado do altar, abaixo da moldura. Nessas argolas foram introduzidas as varas para carregar o altar. As varas eram de madeira de acácia revestidas de ouro. Fez ainda o óleo santo da unção e o incenso aromático especial. Esse serviço foi feito por perfumistas especializados. Êxodo capítulo 38. Bezalel fez o altar das ofertas queimadas. Para esse serviço usou madeira de acácia. Era quadrado e media 2 metros e 25 centímetros de comprimento e 2 metros e 25 centímetros de largura e 1 metro e 35 centímetros de altura. Fez 4 pontas ou chifres que saíam dos 4 cantos do altar, formando uma só peça com o altar.
O altar foi revestido de bronze. De bronze fez também todos os utensílios do altar. Fez as vasilhas para recolher as cinzas, as pás, as bacias da aspersão, os garfos e os braseiros. Fez também uma grelha de bronze em forma de rede, à meia altura do altar. Fundiu 4 argolas de bronze, uma em cada canto, para sustentar as varas. Fez as varas de madeira de acácia revestidas de bronze, para transportar o altar, que era de tábuas e oco. Foram colocadas argolas nos 2 lados. Fez ainda a bacia para servir de lavatório. A bacia e seu suporte eram de bronze, aproveitando os espelhos doados pelas mulheres que serviam na entrada do tabernáculo. Fez também o pátio. O lado sul tinha 45 metros de comprimento e cortinas externas de linho fino trançado. Eram sustentadas por 20 colunas e 20 bases de bronze. Os ganchos e os suportes das cortinas eram de prata. Ele fez a mesma coisa no lado norte do pátio, de 45 metros de comprimento, com cortinas apoiadas em 20 colunas e 20 bases de bronze. Os ganchos e os suportes das colunas eram de prata. O lado oeste, com cortinas externas, media 22 metros e meio de largura, com 10 colunas e 10 bases. Os ganchos e os suportes eram de prata. No lado leste era a mesma coisa, 22 metros e meio de largura. As cortinas de um lado da entrada eram de 6 metros e 75 centímetros de comprimento, com 3 colunas e 3 bases. Do outro lado da entrada no pátio, as cortinas eram de 6 metros e 75 centímetros de comprimento, também com 3 colunas e 3 bases. Todas as cortinas ao redor do pátio eram de linho fino trançado. As bases das colunas eram de bronze. Os ganchos e os suportes das colunas eram de prata. A parte de cima das colunas também era revestida de prata, de modo que todas as colunas em volta do pátio eram unidas por suporte de prata. A cortina da entrada do pátio era feita de linho fino trançado e de fios de tecido azul, vermelho púrpura e vermelho carmesim, obra de bordador. Tinha 9 metros de comprimento e, segundo a medida das cortinas do pátio, tinha 2 metros e 25 centímetros de altura. Com 4 colunas e 4 bases de bronze, os ganchos e suportes e a parte de cima das colunas eram de prata. Todas as estacas usadas na construção do tabernáculo e do pátio eram de bronze. Essa é a relação do material usado no tabernáculo, a saber, o tabernáculo da aliança, registrada por ordem de Moisés, para que os levitas pudessem continuar seu ministério sob a direção de Itamar, filho do sacerdote Arão. Bezalel, filho de Uri e neto de Ur, da tribo de Judá, fez tudo o que o Senhor ordenou a Moisés. Com ele estava Aholiabe, filho de Aizamaque, da tribo de Dan, perito, desenhista e bordador em pano de linho fino e de fios de tecido azul, vermelho púrpura e vermelho carmesim. O peso total do ouro que o povo trouxe como oferta e que foi usado em toda a obra do santuário foi de 1 tonelada, conforme o peso padrão do santuário. O total da prata recebida dos que foram contados no recenseamento da comunidade foi superior a 3,5 toneladas, 6 gramas para cada um dos contados. Essa cobrança foi feita para todos de 20 anos para cima, que somaram 603.550. As 3,5 toneladas de prata foram usadas para fundir as bases do santuário e do véu, 100 bases feitas das 3,5 toneladas, 35 quilos para cada base. 20 quilos e 300 gramas foram usados para trazer os ganchos para as colunas e para revestir a parte de cima das colunas e para fazer os suportes. O povo doou 2,5 toneladas de bronze. Com o bronze foram feitas as bases da entrada do tabernáculo, o altar de bronze, a sua grelha e todos os utensílios do altar, as bases do conjunto de cortinas do pátio e todas as estacas usadas no tabernáculo e no pátio que ficava em volta do tabernáculo.